Fala, Voleifã, perguntas e respostas na área. E essa última edição antes dos Jogos Olímpicos. Então, estejam preparados, porque tem muita coisa sobre os Jogos Olímpicos para a gente responder aqui hoje. Senhores, não combinamos, mas gostei da combinação de cores aqui, tudo bem? Salve, Dani, buenas, Bruno, nossa audiência, quartou de perguntas e respostas numa paleta colorida, hein? E acho que também a última vez que o B-Shows aparece por aí sem estar com o seu belo uniformizado, hein? Porque esse é o último prévio aos Jogos Olímpicos, o Boss está viajando com toda a sua equipagem ali, toda a sua bagagem repleta de peitas para o B-Shows. Salve, Bruno, como é que tá por aí, meu chapa? Tudo bem, Gordi? Um abraço para você, abração, Daniel. Como sempre, a gente pede aquele like da confiança para que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. É isso, é o último aí antes de Paris e a gente começa esse episódio sujando o pé de areia. Vamos falar de vôlei de praia, aliás, como ficou bonita a arena do vôlei de praia na capital francesa, hein? Tá maluco, que beleza. O René Santos pergunta para a gente o que achamos do estilo de jogo da dupla sueca Arman e Helvig. Ele ressalta aqui na pergunta muitas bolas de segunda. Cara, Gurja, além das bolas de segunda, muita finta, muita movimentação e não é exclusividade dos suecos. É claro que eles chamam a atenção. Me lembro de ter narrado, olha só que bacana, né? Os Jogos Olímpicos da Juventude. Eles estavam lá e eu já falava, poxa, esses suecos vão dar trabalho. É muito bacana ver não só o Arman e o Helvig, mas também Mol e Soron. Enfim, vôlei de praia evoluiu muito nessa questão das fintas e da velocidade, né? É isso. Para resumir em apenas uma palavra, eu diria revolucionário. É um estilo de jogo que traz outra dinâmica na modalidade. A gente não vê mais com tanta frequência aquele bolão alto, já determinado onde é o ponto do levantamento, levantamentos em suspensão, fintas de ataque. Então, para ser bastante sucinto, eu descrevo como revolucionário. E olhando esse cenário olímpico, com o Mo e Soron voltando agora, depois de lesão, ficaram sem jogar durante algumas etapas, para mim os suecos são os favoritos ao ouro na chave masculina. Próxima pergunta é do Jonas Nascimento. No que os estrangeiros evoluem quando disputam a nossa Superliga, hein, amigos? Rapaziada, a gente tem essa conversa de uma síndrome de vira-lata em vários âmbitos, né? Não só no esportivo. Eu vejo, cara, o trabalho brasileiro como uma referência. Eu tenho certeza que todo estrangeiro que vem trabalhar no Brasil evolui muito, seja na parte coletiva, na parte individual, vai aprender uma nova escola, uma filosofia de trabalho diferente, vai treinar muito bem, porque somos sim referências. Então eu vejo como possibilidade de evolução, é claro, depende também do quanto esse atleta está aberto mas eu vejo como possibilidade de evolução em todos os sentidos, não só dentro de quadra, como fora também. Se pudermos pegar alguns exemplos, olhem a Brie, depois da passagem pelo Sesc Rio Flamengo com o Bernardinho, e vejam o que é a Brie hoje na seleção canadense. As irmãs Martinez eram as mesmas quando chegaram ao Praia, depois que saíram. Eu acho que tem... o estrangeiro também ele tem que querer aprender. Se ele vier para cá achando que ele vai passar 6 meses, vai ver praia bacana, vai comer legal, tem um clima diferente, ele vai passar aqui como vários passaram e a gente nem vai se recordar. Mas quem vem para jogar sabe que pode evoluir, certamente sai daqui maior. Acho que depende muito do estrangeiro querer também. Porque se não quiser, amigo, qualquer liga que ele passar, ele não vai absorver nada, ele vai estar só cumprindo tabela. O Valdeci Ferreira está sempre conosco e ele pergunta o seguinte: quem chega em melhor momento na Olimpíada, a seleção feminina ou a seleção masculina? Acho que, pelo que vimos na VNL, apesar ali da fase final, acho que o feminino chega em melhor momento. Qual é a opinião de vocês? Quando a gente olha o masculino, foi um ciclo de mais dúvidas do que de confirmações, enquanto o feminino parece que conseguiu dar sequência ao trabalho planejado. Então, acho que nesse caso seria muito difícil com o masculino, com o técnico chegando 2 meses antes da Olimpíada, estivesse num voo de cruzeiro nesse momento. Exato, perfeita análise. O voleibol feminino teve um ciclo um pouco mais coeso, masculino, a maior parte construída com o Renan, depois, após a classificação via pré-olímpico, ele anuncia que estava renunciando o cargo, abandonando o cargo, e aí há o anúncio do Bernardo, mas a partir de 2024, né? Então foi muito menor o tempo de trabalho,
Até por isso, acho que ele se apegou às convicções de um passado pela seleção brasileira para formar esse grupo olímpico. Então, acho que o que esboça mais segurança, mais convicção, é sim o conjunto feminino, mas isso não impede em nada de o grupo masculino nos surpreender e estar entre as principais seleções nos Jogos Olímpicos. Nós falamos um pouquinho sobre esse tema na live de segunda. A pergunta do Pedro Caldas é a seguinte: o que vocês acham desse novo regulamento olímpico com 3 grupos, né? Eu me lembro da gente, acho que foi até o Daniel que falou sobre isso, né, na questão dos melhores terceiros, né, falando do grupo do Brasil no masculino, né? É uma situação nova da gente já ter que fazer essas contas, né, em caso de 2 derrotas. Então, queria ouvir um pouquinho vocês sobre esse novo regulamento agora com 3 grupos de 4 equipes e não mais 2 grupos de 6, né? Acho que tudo que é novo causa certa estranheza, né, rapaziada? Então a gente vai ter que viver isso para entender os prós e contras. Olhando para cruzamentos, né, há a possibilidade de, num mata-mata, já rolar um cruzamento entre seleções que estavam no mesmo grupo. Isso não aconteceria em caso de grupo A e B, formados por 6 nações, porque aí era um cruzamento de um primeiro contra um quarto do outro grupo e assim vice-versa. Então, acho que a única possibilidade que não me agrada seria um hipotético cruzamento entre equipes que já se confrontaram na fase regular. Do mais, não vejo grandes dificuldades nem problemas nesse sistema novo de grupos. E você, Boss? Cara, eu acho que a gente debate durante 4 anos a questão do calendário, né? Calendário puxado, tá muito complicado. Aí vem a Olimpíada e diminui o calendário, né? As seleções faziam 5 jogos na fase de grupo, agora fazem 3. E aí muita gente fala assim, não gostei. Eu acho que eu não gostei é porque você tem pouco tempo para recuperação se você não começa bem. A gente vê o exemplo do Brasil na Rio 2016. Você não começa bem, você perde 2 jogos, você vai para um 5º jogo com vida. Nesse formato agora, a sua chance de recuperação é muito menor. Eu acho que a estranheza é porque ninguém viveu, mas se a gente for perguntar para a maioria dos treinadores, eles vão falar que preferiam outro, porque você tem um pouco mais de tempo até para chegar num time ideal durante a competição, né? A gente já viu muitas vezes que o time ideal ele aparece no meio da Olimpíada em diante. E nesse caso, você tem 3 jogos, você pode ir para casa mais cedo. Então, eu acho que essa estranheza é muito por conta de ser um calendário mais apertado, mas que evita aquela coisa de jogo sim, jogo dia sim, dia não, né? Que era o que muita gente reclamava. Então, acho que a gente tem que esperar para ver, mas acho que a maioria vai pedir para voltar ao antigo depois de Paris. O tema corneliano esteve presente na semana passada e me chamou a atenção porque ele se repetiu para esse episódio. Então, selecionei aqui a pergunta do Matheus Bongiovanni. Quem será titular na ponta ao lado da Gabi na equipe do corneliano? E, além disso, muita gente querendo saber como vai funcionar a escalação desse time pelo número de jogadoras estrangeiras, né? Bom, respondendo à pergunta do Matheus, eu acho que a titular será a Tinzu. Quem tem o salário de titular é Gabriela e Tinzu, isso não tem nem o que questionar. Estão ali no top 100 na modalidade, entre todas as jogadoras na história do voleibol. Se no fim da temporada vai ser Gabi e Tinzu, ou vai ser Gabi e Lanier, vai ser Gabi e Lukasic, Gabi será. Eu acho que olhando para atuações no momento, a polonesa é quem está melhor, né? A Tinzu talvez não seja nem titular da seleção chinesa, a Lania não vai disputar a Olimpíada, a menos que aconteça algum corte aí de última hora. Então, bola, Lukasic, mas eu acho que olhando para status, salário, grande nome, Tinzu, e aí depois vem esse quebra-cabeça que o Bruno falou, né? Contar a partir de cada competição que é diferente, a quantidade de atletas da casa que você precisa ter. Então, a Itália é diferente da Turquia, né? Que você tem que ter 3. Na Itália, você tem que ter 2 italianas inscritas, né, no time titular. Então, te permite uma maior maleabilidade para usar as estrangeiras. E depois você tem Champions, que também, para o corneliano, não é tão ruim assim. Mas quando a gente olha para o elenco, hoje, se bobear, a gente tem mais estrangeiras do que italianas. Muito bem, a gente chega ao fim desse perguntas e respostas. Agora é clima olímpico de vez e convidar os amigos para, a partir da sexta-feira, acompanhar os nossos conteúdos aí totalmente dedicados a Paris, análise de cada grupo nos 2 naipes e como chegam as seleções brasileiras para a disputa, então, do ouro olímpico. Valeu, Gurja, valeu, Daniel, um abração para vocês e a gente se vê, então,
nos Jogos Olímpicos. Valeu, valeu, Bruno, valeu, boss. Aí, rapaziada, não esqueça do like, fortalece demais aqui o nosso trabalho. E agora, partiu para rei. Valeu, moçada. Obrigado mais uma vez pela audiência. Boa semana, a gente se vê. Um abraço.